Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra aqui do Centro Espírita Consolador, aqui da cidade de João Pessoa, no bairro do Gásia. É sempre uma felicidade imensa estar aqui com vocês nesse retorno de nossas palestras e feliz da vida, já pedindo que você chegue lá com seu dedinho, aperta lá o sininho, dá o teu like, deixa teu joinha, aproveita, curte, compartilha, ativa o sininho, porque aí você vai recebendo todas as notificações. Toda vez que entra um vídeo novo, você recebe a notificação. Então aproveita logo agora no comecinho, já deixa teu like. Aí, ó, você vai lá, tem as nossas redes sociais que a gente sempre fala, tem o Facebook, tem o nosso Instagram, tem o nosso site, Consolador JPA, e aqui o nosso canal do YouTube. Todos os nossos vídeos já estão lá disponíveis e toda semana você já sabe. Quarta-feira, às 20 horas, a gente está aqui trazendo conteúdo espírita para todos. Então aproveita, acessa as nossas redes e você já fica se informando bem direitinho de tudo que acontece, tá certo? Então a gente agora faz a nossa prece para que possamos estar com nossos corações abertos, nossas mentes pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos guarde, nos dê força e fé para seguir na caminhada. Que tenhamos um momento de muito esclarecimento, de muita luz. Que assim seja. E agora, depois da nossa prece, aí a gente vai ter um tema que é muito importante a gente falar sobre ele. Morrer. E depois? Acho que é uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos. E entender um pouquinho sobre isso, a doutrina espírita traz valorosos esclarecimentos. E sobre esse tema, quem vai vir falar conosco hoje é nossa amiga, trabalhadora da casa, do Consolador, Nice Almeida. Nice, uma amiga querida, uma colega, trabalhadora, sou suspeita para falar dela. Felicíssima em recebê-la aqui, Nice. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Manu. A recíproca é verdadeira, né? A gente é muito feliz fazendo parte desse Centro Espírito Consolador e hoje a gente está para falar um pouquinho aqui sobre o tema morrer e depois. Então, pessoal, ó, fica ligadinho, não perde um minuto, tá? Daqui a pouco eu volto. Vamos escutar a Nice, que ela tem muita coisa legal para falar pra gente. Até já! Então, pessoal, vamos começar a falar sobre o nosso tema, morrer e depois. Na verdade, esse tema é o título de um livro do nosso querido irmão Valdo Lima do Vale, né? Ele escreveu esse livro no momento que ele estava com algumas enfermidades físicas, sentindo a necessidade de falar sobre o que vem depois que nós nos desfazemos dessa veste de carne que nos recobre, que nos envolve enquanto nós estamos aqui no planeta Terra, reencarnados nesse planeta, que é um planeta escola, que é um planeta hospital, onde a gente vem para aprender um pouco mais e avançar nesse evoluir. Então, a gente se inspirou nesse livro de Valdo Lima, né, que ele vem contando para a gente como é esse processo, o que é que acontece. Mas, na verdade, a gente está se inspirando nele, né? Nossa palestra não vai ser baseada apenas no que Valdo nos diz. A gente vai se inspirar nesse título que chama tanto atenção, porque a gente sabe que aqui no Ocidente a gente ainda tem um tabu muito grande para falar sobre a morte, né? A morte nesse sentido carnal, porque muita gente fala assim, é um assunto muito mórbido, não quero saber, pela crença de que depois que morre acaba tudo, não tem mais nada, não existe mais nada, nada nos espera. Será que é assim mesmo? A doutrina espírita vem nos ensinar que essa ideia não é verdadeira, que existe muita coisa depois que a gente deixa esse invólucro carnal e volta para a nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, né? Nossa morada de origem, digamos assim. E aí, quando a gente vai falar sobre a morte, a gente fica pensando, mas não tem mais nada, acabou.
vou viver aqui como se não houvesse amanhã. A gente, inclusive, né, bem poucos dias atrás, tivemos aí uma festa popular muito famosa aqui no Brasil, que é o Carnaval, e muita gente vai brincar nesse sentimento. Vou me esbaldar, vou viver como se não houvesse amanhã, não sei nem se amanhã eu estou vivo mais, então vou aproveitar tudo que a vida tem para me disponibilizar. Mas o mundo tem muita coisa para nos disponibilizar. Coisas boas, coisas não tão boas, coisas positivas e coisas negativas. E aí eu tenho uma notícia para te dar baseada na doutrina espírita, que é essa revelação que tira o nosso véu e traz uma luz sobre o que vem depois da morte carnal, né? A notícia que eu tenho para te dar é que o amanhã existe, tá, gente? Você pode viver achando que o amanhã não vai existir, mas o amanhã, ele existe. E ele vai existir sempre. Sabe por que ele vai existir sempre? Porque a doutrina espírita nos revela que somos espíritos imortais. Então a gente vai viver uma eternidade inteira. E o amanhã, ele sempre vai acontecer. Ele nunca vai deixar de existir. E é por isso que a gente traz esse tema que ainda é tabu, né? Que é um tema muito difícil de abordar, especialmente as famílias, às vezes não gostam de conversar sobre isso. Algumas pessoas falam, parece que você está desejando que eu morra, você vem falar sobre morrer, tal, mas é porque a gente entende na doutrina espírita que falar sobre a morte, na verdade, é falar sobre a vida. Porque a morte, pessoal, ela simplesmente não existe. E essa revelação que vem orientada pelo Mestre Jesus, dentro dessa codificação feita por Allan Kardec, que recebeu todo esse ensinamento da espiritualidade de luz, espiritualidade benevolente, que quer nos ajudar nesse avançar, vem nos dizer que a morte é apenas uma passagem, uma transformação. Como diria Santo Agostinho, a gente apenas passa para o outro lado do caminho. Tem um poema lindíssimo de Santo Agostinho que fala assim: a morte não é nada, eu apenas passei para o outro lado do caminho. Falem comigo como vocês sempre falaram. Chamem pelo meu nome como vocês sempre chamaram. Então, assim, tudo que a gente vive aqui, na verdade, é apenas uma continuidade. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Encarnados, passamos por uma fase, por um processo de aprendizado que nos leva ao progresso, como diz no Livro dos Espíritos. Estamos vivenciando a lei do progresso. Então, quando a gente começa a pensar, como é que eu estou vivendo minha vida? E aí eu trago essa reflexão para todos nós, inclusive para mim. Como é que eu estou vivendo a minha vida agora? Se eu parar sozinha num lugar e eu olhar para dentro de mim e fizer essa pergunta, qual vai ser a resposta? Mas a resposta verdadeira, aquela que só o meu íntimo conhece, que ninguém precisa saber. Apenas o Criador sabe, porque ele conhece os nossos pensamentos. Se eu me perguntasse como é que eu estou levando a minha vida, tem aquela música famosa, Deixa a Vida Me Levar, eu estou deixando só a vida me levar? Estou vivendo aí a vida doidado lá, como aquele filme dos anos 80? Sabe por que é importante a gente fazer essa pergunta, pessoal? Porque a resposta que a gente vai trazer para ela é o que vai nos dizer o que vem depois da morte, dessa morte carnal. Lembro para vocês que todas as vezes que eu usar o termo morte, eu estou falando sobre a morte da carne, porque, como eu já disse, o espírito não morre, o espírito continua vivendo. E tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente vai viver lá,
nada mais vai ser do que a extensão daquilo que a gente está vivendo aqui. Por isso a importância dessa pergunta: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Quais são as prioridades dela hoje? O que é que eu estou priorizando? Que escolhas eu estou fazendo? Que lugares eu estou frequentando? Que pensamentos e sentimentos eu estou nutrindo? Que palavras estou proferindo? Tudo isso é um conjunto de coisas que diz muito sobre nós. E se diz sobre nós, diz sobre o hoje, enquanto aqui estamos na Terra, e diz sobre o amanhã, quando nós voltarmos para o plano espiritual. Nós aprendemos, a maioria de nós, pelo menos, que não viemos de berço espírita, eu me incluo nessa lista, nós viemos de crenças que nos ensinam que há um céu e um inferno. Se você foi bonzinho, você vai para o céu. Se você foi malzinho, você vai para o inferno, lá vai ficar para toda a eternidade. Mas Jesus disse para a gente o quê? Eu vim para que todos tenham vida. E tenham vida em abundância. Prestemos atenção no termo todos das palavras do Mestre Jesus. A palavra todos representa todos. Ninguém está excluído dessa vida em abundância que o Mestre Jesus nos traz, que nos oferece. Ele não é o mestre da exclusão, ao contrário. Ele é o mestre da inclusão. E aí, né, tem aquela máxima lá na Bíblia que diz assim, que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta. E o Espiritismo vem trazer para a gente a reencarnação como a forma de conversão. Porque a cada vez que a gente retorna para o corpo físico, a cada vez que a gente usa novamente esse invólucro, seja na Terra ou em qualquer outra morada do Pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que há muitas moradas na casa do Pai, a frase de Jesus, e esse capítulo se baseia nessa máxima. Então, a gente vai viver em muitas moradas na casa do Pai, e a principal delas é as que estão construídas no plano espiritual. E aí muita gente se pergunta, Thalice, você está dizendo que o amanhã sempre vai existir, que a morte não existe, que apenas a gente se muda, se transforma, e já já eu volto para o céu e para o inferno, né? Então, o que que acontece com a gente quando a gente desencarna, que é uma palavra que o Espiritismo vem trazer para a gente? O que é que eu vou encontrar do outro lado? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, que é a quarta obra da codificação, que inclusive é fantástica. Deixo aqui minha dica para quem ainda não leu o Céu e Inferno, pelo menos fazer uma pequena leitura, aproveitem. No Céu e Inferno tem um capítulo inteiro que traz comunicações de espíritos que estão lá descritos como espíritos felizes. Espíritos que desencarnaram e logo em seguida a esse desencarne eles encontraram a felicidade real, aquela felicidade que Jesus diz assim para a gente, que a felicidade não é deste mundo, que aqui na Terra nós vamos passar por momentos felizes, mas aquela felicidade abundante, aquela felicidade equilibrada, suave e plena, é lá na outra casa, na casa espiritual. E o que é que leva esses espíritos que trouxeram os relatos de seu pós-morte aqui na Terra, que colocam eles na escala de espíritos felizes? O quanto eles amaram. O quanto eles fizeram em benefício do próximo. Porque quando a gente beneficia o próximo, a gente está beneficiando a nós mesmos. E aí o livro dos Espíritos vem dizer para a gente qual o objetivo da reencarnação, qual a finalidade da gente reencarnar. E vai explicando para a gente que a gente reencarna para que a gente, um dia,
alcance a perfeição. Deus nos dá a oportunidade de ter várias vidas para que a gente realize, cumpra a lei do progresso. E nesse cumprimento a gente vá absorvendo todo o ensinamento dele, vá aprendendo, vá colocando em prática. Diante disso, esses espíritos que viveram esse conhecimento aqui na Terra, quando passam daqui para o outro lado do caminho, eles se encontram com a luz, porque eles estavam sintonizados com a luz. Eles estavam frequentando lugares de luz, falando, conversando sobre coisas de luz, pensando e sentindo coisas de luz, se alimentando da luz. Quando a gente se alimenta da luz, a gente vive nela. E se aqui na Terra eu vivo nela, lá do outro lado do caminho é ela que eu vou encontrar. Isso quem está dizendo para a gente é o próprio Mestre Jesus, não sou eu. Quando repito, ele fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas aí a gente cresce, né, voltando lá para o céu e o inferno, que a gente cresce acreditando que só existem essas duas moradas. E aí a gente fica naquele dilema do que eu acredito? O que é que vai acontecer comigo? E aí, pessoal, eu vou pedir licença para ler aqui um pouquinho o que Valdo Lima traz para a gente, que eu acho que define muito bem o que é o céu. Ele fala assim, por céu, no singular, deve-se entender um estado d'alma de perfeita paz de consciência, de total tranquilidade interior, onde já se instalou um senso de justiça perfeito e uma capacidade de amar incondicionalmente ao nosso Criador e Pai, a todos os seus filhos e demais seres por ele criados. Céu é luz interior, é chama inapagável de amor, é êxtase de Deus. Por que eu estou trazendo esse trecho do livro de Valdo? Porque ele deixa muito claro para a gente que o céu já começa aqui. Nós já podemos viver o céu aqui. E se nós compreendermos dentro de nós o que é o céu, porque o céu está no nosso íntimo, ou o contrário de céu também está no nosso íntimo, é isso que nós vamos encontrar do outro lado do caminho na pátria espiritual. Por isso que é precioso entender, pessoal, que falar de morte, como eu disse no começo, é falar da vida. E aqui eu abro um parêntese bem grande para falar que quando a gente fala de morte, é falar da vida, que morrer é viver porque a vida continua, a gente está, e eu deixo bem claro, falando daquela morte que acontece naturalmente, tá, gente? Daquela que a gente espera o momento de Deus, como diz o senso comum, né? Para que a gente volte aos seus braços. Não aquela morte que a gente antecipa, tá, pessoal? Eu estou falando que vale a pena viver aqui na Terra e vale a pena até esse entendimento de que vou viver como se não houvesse amanhã. Mas é preciso compreender o que é esse vou viver como se não houvesse amanhã. Ah, vou viver como se não houvesse amanhã, então eu vou. Perdoe-me o exemplo que eu vou utilizar. Vou utilizar o álcool, vou beber até cair. Vou viver como se não houvesse amanhã. Vou comer tudo que eu vir pela frente, até passar mal. Vou frequentar todos os ambientes que não condizem muito bem com as práticas daquilo que o Jesus nos trouxe. Vou ter uma vida desregrada, desequilibrada,
destoante do que o Cristo nos ensina? Quando eu digo que realmente vale essa questão de vou viver como se não houvesse amanhã, eu quero dizer que a gente precisa acordar todos os dias dizendo assim: hoje eu vou amar como se não houvesse amanhã. Hoje eu vou perdoar como se não houvesse amanhã. Hoje eu vou praticar a caridade como se não houvesse amanhã. A indulgência, a benevolência, todos esses ensinos que vêm nesse tratado psicológico que Jesus nos traz, nesse manual de instruções da vida que ele deixou para nós, que foi escrito pelos seus apóstolos, e que aí a doutrina espírita vem esclarecer ainda mais para a gente, que a morte vai trazer para mim uma verdade nua e crua, quando a minha alma voltar para a pátria espiritual, e que eu preciso me preparar para isso agora. Eu não posso resguardar o pensamento de que no último instante eu me arrependo do que fiz, e aí tá tudo bem. Sabe por quê, gente? Porque o Livro dos Espíritos traz para a gente também que a finalidade da reencarnação é que se coloque em prática a justiça divina. Por isso que a gente tem aquela pergunta que às vezes até a gente já começa a se fazer na infância. Eu, pelo menos, me fazia. Ah, mas por que que meu vizinho é super saudável, é uma pessoa abastada, né, que tem recursos financeiros, que vive muito bem, que se alimenta muito bem, e o outro, meu vizinho, é tão pobre que tem dias que não tem nem o que comer. Tirando um pouco das questões sociais, né, que existem, o Espiritismo vem nos dizer que nós voltamos à Terra, que nós reencarnamos para passar por processos de expiação, que nada mais é vivenciar na carne algumas vicissitudes, alguns sofrimentos, que vão nos impulsionar para o bem. Vão nos ensinar a nos conectar com o divino. Quantas vezes a gente não já falou, né? Fulano tem que sofrer para aprender. Ou vem no amor, ou vem pela dor. A maioria vem pela dor. A gente ouve muito essas frases. Porque, às vezes, na maioria das vezes, elas são muito verdadeiras, né? A gente está lá, como eu disse no começo, vivendo nossa vida doidado, achando que não existe amanhã, e um dia a vicissitude chega para nos abrir os olhos. E essa é a oportunidade que a reencarnação nos traz. De compreender que eu preciso parar e refletir. O que é que eu tenho que fazer para alcançar o céu que eu tanto desejo? Para alcançar a paz que eu tanto desejo? Para alcançar a luz que eu tanto desejo? Às vezes a gente vê pessoas que têm um equilíbrio tão grande, até a fala, o modo de falar é suave. Certamente essa pessoa já encontrou isso que Valdo nos traz, o céu dentro de si. Porque o céu, ou não, está dentro de nós. E aí, nessa pergunta de, mas o que eu tenho que fazer, Nice? Para conhecer esse céu, para chegar lá, para avançar, para evoluir. A doutrina espírita também tem trazido para a gente, cada vez mais forte, a literatura espírita, seja na codificação, especialmente usando as máximas do Cristo, seja a literatura que aborda de escritores espíritas que trazem isso para a gente, a necessidade da reforma íntima, a necessidade de nós começarmos a compreender o que é que está dentro de nós, o que é que nós somos, por que nós estamos aqui, por que que Deus me permitiu voltar na Terra ou habitar na Terra, passar por esses momentos de expiações, de provações, algumas missões também.
Porque nisso tudo se resume uma coisa, pessoal. Nós voltamos aqui para aprender a amar. É necessário e é urgente que a gente aprenda a amar. E a máxima de Jesus que diz amar ao próximo como a si mesmo, precisa de muita atenção. A gente está se amando? Quando eu olho para dentro de mim, o que é que eu vejo? O que é que eu enxergo? O que é que eu estou enxergando? E a reforma íntima vem trazer para a gente essa possibilidade de começar a enxergar esse céu. E eu trago outra obra também aqui. Essa, nosso irmão Marcos, que está nos bastidores, não vai poder mostrar para vocês, mas eu mostro aqui um pouquinho. Reforma íntima, fundamentos da reforma íntima, que é de Abel Gleiser, pelo espírito Caibá Schutel, Schutel, que é um dos precursores do espiritismo aqui no Brasil, e ele traz o que para mim é uma poesia. Aliás, para mim quase tudo é poesia na literatura espírita, devo confessar. Mas ele traz uma definição de reforma íntima que vai além de qualquer percepção dessa mutação que a gente precisa trazer para a nossa vida, para o nosso íntimo. Schutel diz assim para a gente: reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Por que eu trago a reforma íntima para essa nossa conversa? Porque quando a gente se dá conta de que a gente precisa começar essa reforma agora, já, hoje, imediatamente, a gente começa a rever nossos comportamentos. A gente começa a rever os nossos pensamentos. Naqueles momentos de fúria, a gente para e pensa: é assim que eu devo reagir? É assim que eu devo viver? Naqueles momentos em que a gente não quer perdoar alguém que nos machucou, a gente vai se questionar. Naqueles momentos que a gente vai magoar alguém, a gente vai se questionar. E outro autor que traz para a gente também uma definição esplendorosa sobre reforma íntima é psicografado, né, uma psicografia e pelo espírito Hermance Dufour, Vanderlei de Oliveira, que traz para a gente essa obra, tem um trecho que eu acho maravilhoso que fala assim, que a reforma íntima é uma viagem de volta para Deus. Olha que magnífico, a gente vai voltar para Deus. Nós já estamos com Deus, mas na nossa pátria espiritual, no nosso retorno para lá, o que vai definir a morada do Pai para onde a gente vai é isso, essa transformação, esse irradiar de luz que vai começando. E toda essa transformação vai fazendo a gente se sintonizar com o bem, se sintonizar com o amor, se tranquilizar um pouco mais, se mostrar para Deus um pouco mais, compreender o objetivo dele, o que é que ele espera de nós, compreender as nossas necessidades de nos tornarmos homens de bem, como tem lá no capítulo 17, no item 3 do Evangelho. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que a doutrina espírita nos esclarece, nos comprova que na pátria espiritual existem essas moradas e elas são a extensão daqui. A gente viu, e recentemente foi lançado, né, o livro Nosso Lar 2, Os Mensageiros, mas já no primeiro, André Luiz nos traz todas as características dessas cidades espirituais, onde nós vamos morar depois que deixarmos a pátria terrena.
E ele fala tanto daquela morada que não é muito legal, aquela morada que não traz luz, muita luz, embora a luz esteja ali o tempo todo, né? Porque nossos irmãos de luz estão o tempo todo tentando nos resgatar. E traz para a gente também, lá no nosso lar, as moradas iluminadas e como elas funcionam. Então, a pergunta que eu deixo aqui para nós é: para onde é que eu quero ir quando eu me despir dessa veste carnal? Para que casa? E aí a gente vai tomar como base o nosso lar, que é o que mais a gente conhece, né? A gente já está chegando aí na reta final da nossa conversa. E aí eu trago muito forte o nosso lar, já aproveitando esse filme maravilhoso que nos foi trazido no Brasil. Que morada eu quero fazer parte? Do nosso lar ou daquela casa que está afastada do nosso lar, sombria, triste, doentia, fétida até? E para a gente terminar a nossa reflexão, a resposta de para onde eu quero ir está naquilo que a gente está vivendo hoje. Eu estou priorizando os bens materiais, colocando eles acima dos bens morais, espirituais, porque a reforma íntima traz o que para a gente é o avanço moral, é a busca por esse avanço. Então, que a gente reflita que o amanhã existe sim, que ele sempre vai existir. E o que eu vou encontrar nesse amanhã só depende de mim. Só depende das escolhas que eu estou fazendo. Só depende do quanto eu estou tendo a capacidade de amar. Inclusive o inimigo, como nos disse Jesus, que devemos amar os nossos inimigos. Então, é todo o conjunto de práticas que nós estamos tendo agora é que vai definir a morada que nós vamos nos encontrar quando partirmos daqui. Com um adendo de que o Espiritismo traz para a gente uma esperança incrível de que Deus nunca nos abandona e que aquele fogo eterno, aquele inferno eterno, ele não existe. Deus está sempre pronto para nos receber e nos resgatar. E usa os espíritos de benevolência para isso. Basta que a gente se sintonize com ele, um momentinho que seja, numa prece, numa mudança de comportamento. E a gente pode encontrar o céu dentro da gente. E depois que encontrar esse céu dentro da gente, com certeza a gente vai encontrar uma morada celeste também para habitar. Obrigada a todos. A gente é que agradece, Nice, e o quão é importante a gente entender que não é só isso, né? Não é tão breve, não é tão rápido, e que tudo que acontece conosco são ensinamentos. Só basta que a gente tenha uma nova perspectiva de vê-los e aprender com eles e se renovar, como você muito bem colocou. Fazer a nossa renovação, a nossa transformação íntima. Gratidão imensa, a gente fica extremamente feliz em recebê-la. É sempre uma alegria muito grande ouvi-la. E eu tenho certeza que o pessoal vai é, tentar, né? Cada dia um pouquinho fazer essas mudanças, né? A gente está tentando, vamos tentando todos juntos. E aí sim, a gente vai habitar planetas felizes. Gratidão, Nice, gratidão imensa. Pessoal, eu também espero aqui, já colocando para vocês, que a gente continua com algumas atividades online e algumas atividades presenciais. A atividade dos estudos da obra de Joana de Ângeles está online às terças-feiras, das 19h30 às 21h, tá certo? E aí a gente tem as nossas atividades presenciais. Então, essas aí começam na sexta-feira com o estudo do Evangelho, extremamente importante, das 19h30 às 21h. No domingo, a gente tem o estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse aí acontece das 15 horas até as 16h30, um pouquinho antes da nossa palestra, que começa às 17 horas. Então, você já vem para o estudo, já fica para a palestra, já aprende mais um pouquinho. E nesse mesmo horário da palestra, a gente tem a evangelização infantil e juvenil, das 17 às 18. E o nosso atendimento fraterno, que também acontece nesse mesmo horário.
E aí, para você que vem assistir a nossa palestra, a gente convida que você chegue um pouquinho mais cedo, 4h30, a gente já tem o nosso acolhimento fraterno. Então, é uma parte de música, um acolhimento musical maravilhoso. Todo domingo a gente tem um pessoal diferente fazendo esse trabalho. E aí você já harmoniza, já fica preparada ali para receber a mensagem que o mestre tem para nós. Então, fica aí o nosso convite a partir das 16h30 no domingo, o nosso acolhimento fraterno presencial lá no Consolador, tá certo? Então, depois disso, a gente faz a nossa prece para encerrar esse momento, né, de tanta alegria e oportunidade de conhecimento. Gratidão, Mestre. Gratidão, Virgem Maria. E a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Que tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz, guiados sempre pelo Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, gratidão. Até mais, a gente se encontra. Tchauzinho.